Amém? Agora, calma aí seu espírito, está muito agitadinho. Para quem está 23 horas e 32 minutos e 20 e poucos segundos aí, adorando ao Senhor. Dá uma calma um pouquinho aí, sua alma, seu espírito, sua mente. Tem uma breve palavra para a nossa vida, para mim e para a sua vida. Amém? Você ainda tem fome? Então, satisfeito, ó, com uma hora, ou com um dia só. Então, Deus vai falar. Amém? Então, concentra. Se o irmão do seu lado levantar para ir no banheiro beber água, puxa ele pelas pernas, derruba de novo. É mais ou menos isso que o texto vai ensinar aqui à igreja. Vamos ter uma aula prática de jiu-jitsu, de acordo com a Bíblia. Já derruba esse aqui, ousado aqui. Gênesis 32, verso 22 em diante. Olha o título na minha Bíblia. Jacó luta com Deus. Ou seja, vem porrada aí de Deus para a nossa vida. Ensinamento claro do Senhor. Eu não me perder aqui no horário, que eu tenho que terminar antes das 24 horas, para a gente fazer a contagem aqui. Gênesis 32, verso 22. Antes da gente entrar no texto, Jacó, o nome de Jacó quer dizer o usurpador, o enganador. Olha a história desse cara. Para ele chegar nesse momento aqui, ele estava indo em direção ao irmão dele, que há 20 anos atrás ele tinha saído de perto, porque ele enganou, tomou direito a bênção do irmão dele. Ele literalmente se fantasiou como o irmão dele, o irmão dele era peludo, ele botou umas peles assim, uns pelos no corpo, e se apresentou ao pai dele, velhinho, se identificando como o irmão, para ser abençoado, e assim ele recebeu essa bênção. Então o irmão dele naturalmente, né, foi um atrito gigantesco. Imagina a decepção do irmão em perder aquela bênção, aquelas palavras proferidas que era para ter sido para ele, foi para Jacó. E aí eles se apartaram, passaram 20 anos, desses 14 anos aqui, Jacó foi enganado pelo sogro dele, você deve conhecer a história, e 6 anos depois desse casamento aí, desses 14 anos aí para conseguir pagar, entre aspas, pelas esposas dele, ele passa 6 anos trabalhando com o sogro, não dá certo, e aí ele parte em retirada, indo em direção ao irmão. Antes de chegar, ele está nesse caminho, vai com mala inteligente, eu vou encontrar meu irmão está chateado comigo, eu vou enviando logo alguns presentes para ele no caminho. Chega nessa parte aqui, nesse texto agora, verso 22, mas lembra como a cabeça de Jacó estava, um enganador, tinha uma identidade de alguém que enganava outra pessoa, ainda mais alguém da família, e o nome dele apontava para isso. Ele chega com essa identidade nesse momento aqui, amém? Amém, igreja? Amém. Vamos lá, verso 22 diz assim, naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, e seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou. Então veio um homem que se pôs com ele até o amanhecer. Não poderia dominá-lo. Tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa. Enquanto lutavam, então o homem deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse: deixe-me ir. O homem pediu permissão para ir, sim ou não? Pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que O homem lhe perguntou: qual o seu nome? Jacó, respondeu ele. Jacó quer dizer o quê? Enganador. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. E quer dizer aquele que luta com Deus. Porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou o Peniel. De que forma? Mancando, por causa do golpe que ele levou na coxa.
Vamos lá, tem alguns ensinamentos do Senhor para a nossa vida aqui. Vou calcular aqui o tempo. Alguém grita quando faltar 5 minutos? Certo? Alguém grita. O que é isso? É uma gia? O que é isso? Um negócio diferente. Parece uma gia. Vamos lá. Ó, em nome de Jesus. Primeira coisa, para ele ter esse encontro, ele manda os bois, os bens na frente, a família na frente. Ele fica, verso 24, ele fica sozinho. Meu amado, repete comigo. Estar só é ambiente de Deus tratar caráter. Prepara isso, em nome de Jesus. Estar sozinho, sentir-se sozinho, ambiente só, solidão. Para de reclamar, em nome de Jesus. É ambiente favorável para Deus trabalhar caráter. E é isso que acontece com Jacó. Primeira coisa que Deus está te dizendo nesse momento agora. Talvez você está aqui se sentindo só. Pastor, eu estou aqui dançando, pulando para um lado para o outro, aqui brincando e tudo. Né? Passei 24 horas aqui, vendo as 30 formas diferentes de dormir que o Elias me ensinou. Em pé, sentado, de lado, boca aberta, boca fechada. De toda forma. Aprendi tudo isso aqui, mas eu vejo, estou aqui no meio das pessoas, mas me sinto extremamente só. Ou talvez você estava em conjuntos, talvez na sua família, e acontecimentos lhe marcaram, Deus te isolando. Suspeite disso em nome de Jesus, porque a solidão, estar sozinho, é contexto, é ambiente, para Deus trabalhar caráter. Você nunca está só. Repete comigo, eu nunca estou sozinho. Porque quando eu penso que estou só, repete, quando eu penso que estou só, o Senhor aparece. Sempre Deus aparece. Sempre. Quando você perdeu, foi na frente aos bens, foi na frente a família. Você se sentiu só. Pode esperar, Deus vai aparecer. Você nunca estará sozinho. Não importa as noites, o seu sentimento, a esperança que você tem, isso tudo. Perceba que o deserto os isola antes para poder entrar na terra prometida, porque Deus tinha um deserto para aquela nação, amados, porque Deus queria tratar o caráter, o coração daquele povo. Aquele povo saiu do Egito, mas o coração continuava no Egito. Deus tinha que tratar antes do próximo passo. Meu amado, talvez Deus está querendo te tratar e você está se sentindo só, ou talvez Deus te colocou só realmente, perdeu o namorado. Diga glória a Deus. Eita, as meninas estão descontando, né? Aquela praga mesmo, graças a Deus. Perdi a namorada. Me sentia seguro, estava tudo planejado, tudo redondinho, minha vida ia dar certo, estou só. Talvez, suspeita disso, é Deus querendo tratar o seu caráter. Em nome de Jesus. Porque o só, em Mateus 6, a gente já vê Jesus apontando para que o secreto é o local onde Deus se revela. Entra no teu quarto e em secreto busca Deus. A grande pergunta que eu te faço agora é o que você faz quando está só. Talvez o seu momento de solidão, o seu momento sozinho no quarto, trancado no banheiro, sem que ninguém o veja, seja o pior momento da sua vida. Mas aqui para Jacó foi uma mudança de identidade. A grande questão é o que você está fazendo nessa solidão, que talvez Deus te colocou, ou talvez a vida te colocou, mas o que é que você está fazendo aqui, nesse momento? Cadê os nossos jovens? Diga eu. Meus amados, o que é que você tem feito quando está sozinho? Porque dependendo do que você faz enquanto está sozinho lá no banheiro com seu celular, eu não vou continuar a frase, pode definir o chamado do Senhor para a sua vida, pode definir o próximo passo, pode definir a mudança de identidade na sua vida. Ou você pode se afundar em ambientes escuros que vão te aprisionar e que vão prejudicar toda a sua vida, toda ela. Ou você pode ser formado nesse momento buscando a face do Senhor. Foi isso que aconteceu com Jacó. Mas tem algo nesse texto aqui. Primeira coisa, então, em nome de Jesus, para de reclamar da solidão. Diga graças a Deus. Só saiba usá-la da maneira correta. A gente vê aqui que Jacó manda, vão na frente, esperando. Às vezes você tem que sair da multidão, amém? Tá aqui é bom? Sim ou não? Mas existe a solitude. Você vai se colocar num local só, esperando aquele que sempre vem. Qual é o nome dele?
Mas só que Jesus às vezes chega dessa forma. Como é que Jesus chegou aqui? Na voadora. O que é que o texto vai dizer? E Jacó ficou sozinho, então veio um homem que se pôs a lutar com ele, verso 24, até o amanhecer. Essa palavra aqui sempre me intrigou, e agora como, graças a Deus, eu não preciso gastar R$1.000 e tantos no dicionário, no hebraico, para eu entender a palavra, é só entrar na internet lá e ver o que é que palavra é essa. O que é esse negócio de lutar aqui? Será que era uma batalha de frases? Era de pensamentos, de vontades? E aí a palavra realmente é avak, que é uma luta corpo a corpo, usada especificamente para luta corpo a corpo, e ela deriva de poeira, ou seja, uma luta corpo a corpo que levanta poeira. Ou seja, provavelmente, e a palavra que está dizendo isso aqui, teve um embate corpo a corpo ali, naquela madrugada, de tal forma que levantou poeira. Imagina. E aqui também, o homem aqui, de maneira clara, pelo menos para mim, grande parte dos teólogos, o homem aqui é Jesus. Por quê? No verso 30 ele diz, eu vi quem? Deus, face a face. Então eu creio de maneira clara, pastor poderia ser um anjo, ele não chamaria o anjo de Deus, e a Bíblia não, naturalmente teria uma correção, o anjo se posicionaria quanto a isso. Eu creio numa pré-encarnação de Cristo, nesse momento aqui, em que Cristo aparece, como apareceu também para Abraão, aparece ali, e vem aqui Jacó, eu vou te abençoar, mas antes a gente tem aqui uns fight aqui. Então, meu amado, em nome de Jesus, esse embate corpo a corpo nos ensina algo, perceba isso. Jesus, às vezes, ele vem para gerar dor na nossa vida. Às vezes, Jesus vem para nos rolar no chão. Às vezes, Jesus vem para nos tirar do conforto. Às vezes, Jesus, talvez na sua situação de vida hoje, Jesus está fazendo justamente isso. E você acha que Jesus é ruim, mas na verdade, essa luta que você está passando, vinda da parte de Deus, é a porta, é o hall de entrada para a sua mudança de identidade, assim como aconteceu com Jacó. É um contexto perfeito para que a sua vida seja transformada. Talvez você tenha que deixar de reclamar e arregaçar as mangas. Eu vou lutar com o próprio Deus. Eu vou agora, pastor, como é que eu luto? Através da oração, amém? Você vai insistir ainda mais. Jesus, me leva. Não é para a eternidade não, me leva, Pai, para esse chamado que o Senhor tem para a minha vida. E Jesus dizendo, não é agora, não quero, não é você, é outro. Mas você vai lutar com Ele, pedindo, Jesus, eu quero, me envia, eis-me aqui, faz através de mim. Eu quero esse chamado, eu quero. E você vai, pela diligência, pelo seu esforço, lutar com o próprio Deus. É isso que a palavra está dizendo aqui, que Jacó lutou com Deus e venceu. É claro que não foi literal, é claro que Jesus venceu, tanto é que ele saiu caxingando. Mas ele venceu nesse sentido de permanecer. Meu amado, em nome de Jesus, eu tenho percebido uma geração de homens e mulheres frouxos. Deus nesse momento agora está te chamando para o combate. Deus nesse momento está te chamando, olha, o que é que você quer? O que é que você está esperando? Qual a mudança que você quer na sua vida? É mudança de identidade como Jacó? É um chamado específico na sua vida? É uma nova estação em você? Por que você está esperando que eu faça tudo? Eu estou te chamando agora, vem. Vem para os pau. Vem para o embate, vem para o corpo a corpo. E é isso que Jesus passa madrugada com ele, de maneira clara, real, mas com algo simbólico acontecendo. Olha, Jacó, você, pela sua esperteza antes, conseguiu a bênção do seu pai, enganando, fazendo com a sua força. Agora eu quero te mostrar que não é pela sua força. Agora você tem que buscar a mim, que eu o abençoe. E é justamente isso que Jesus faz no final desse embate. Ele abençoa a Jacó, mudando também o nome dele. Jacó passa a ser Israel. Deus, ele se deixa ser vencido por um homem, pela insistência. Olha que louco, olha que parte da Bíblia difícil de entender. Deus se deixa ser vencido por um homem, porque faz parte do processo de caráter dele, de mudança de caráter dele. Meus amados, em nome de Jesus, poucos dias antes desse 24 horas, a palavra que mais vinha no meu coração era diligência. Buscar o Senhor com diligência, com esforço. Deus, de alguma forma, meu amado, vai nos levar a uma situação, vai levar você a uma situação diferente de agora, mas vai precisar muito esforço da nossa parte.
através da oração de persistência. Lembra daquela mulher? Chega para Jesus, e Jesus, olha, como é que eu vou tirar aqui o pão aqui e entregar aos cachorrinhos? Aquela mulher para ali, ela continua o combate. Ela diz, Jesus, mas até as migalhas que caem da mesa, os cachorrinhos pegam. E aí, sim, Jesus, agora sim, você me venceu nesse embate. E aí Jesus realiza o pedido dela. Meu amado, por que você está parando na primeira? Pergunta para a pessoa do seu lado, por que você está parando na primeira? Por que a primeira porta fechada por Jesus? Por que o primeiro, usando aqui a analogia aqui, por que o primeiro, como é aquele golpe lá do jiu-jitsu que pega no pescoço? Qual é o nome? O quê? Mata-leão. Por que no primeiro mata-leão você está abrindo, batendo aqui em Jesus 3 vezes? Insista ainda mais, é isso que Deus, eu não estou falando isso, é Jesus falando para você aqui, insista um pouco mais. Olha para ela de novo, eu vou aproveitar que hoje não é culto de quinta e domingo, vou quebrar minha promessa. Olha para ela mais uma vez e diga, olha, insista um pouco mais. Insista um pouco mais. Meu amado, toda palavra vinda do céu tem um propósito, tem um para quê, amém? Você crê nisso? Deus está dando essa mensagem aqui, porque talvez aqui no nosso meio, homens e mulheres estavam desistindo da sua vida, desistindo do seu propósito, desistindo da sua caminhada, e Deus nessa noite está dizendo, olha, insista um pouco mais. Agora que foi o primeiro tabefe, por que você parou? Agora que foi o primeiro não, o primeiro mata-leão, agora que eu puxei suas pernas, que eu dei uma rasteira, por que você parou? Agora que eu fechei a porta, agora que eu tirei teu emprego, agora que eu arranquei teu namorado, por que você parou? Agora que veio a primeira pancada, por que você está parando? Agora que a ansiedade chegou, por que você parou? Por que a depressão chegou e você parou? Jesus está te dizendo nessa noite, para alguma vida, no meio desse lugar aqui, insista um pouco mais, em nome de Jesus, não para agora. 24 horas tem essa raiz de insistência, de continuar, de se esforçar, de sair da normalidade, de reclamar de dor. Estava falando com os meninos ali agora há pouco, nunca senti tanta dor no meu corpo. É da ponta do dedo mindinho até o fio de cabelo aqui da cabeça. Tudo doído. Estava brincando com eles. Olha, se tivesse alguma clínica de massagem aberta aqui, eu dava R$500. Brincando, claro. Uma noite bem dormida, já poupa esse dinheiro. Mas todo doído aqui, mas com o coração e com a mente voltada no Senhor, entendendo Deus. Existe, de maneira clara, o esforço humano. Existe, é claro, a gente vê isso na Bíblia. Homens largando o que tinham. Pedro largando os peixes, deixando a pescaria para avançar, negando a sua carne. Paulo largando toda a sua história, os seus títulos farisaicos, a sua cultura, deixando tudo por conta de Jesus, abandonando tudo, insistindo, prosseguindo para o alvo. É claro que tem a nossa parte, amado, em nome de Jesus. É por isso que muitos aqui, cadê os de 24 horas aqui? Quem conseguiu ficar 24? É claro que não foi fácil, pelo amor de Deus. Uma das vezes aqui, é o que eu mais pedi, meu irmão, não merenda na minha frente, pelo amor de Deus. Entrei no corredor, tinha 2 chupando picolé aqui. Quase que eu pego o tênis. Cadê ele? Fugiu. Tá aqui, irmão. É o irmão do teclado, eu vou entregar ele. Hã? Foi. Por isso queimou as canelas, cadê ele? Meu bichinho. Desceu da moto, queimou a canela dele. Por isso que ele está tocando de short, viu, igreja? Veio falar comigo. Inventar de chupar picolé dentro da igreja, no propósito. Mas, meu amado, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, insista um pouco mais. Insista um pouco mais. O que acontece com Jacó? Ele muda o nome, muda a identidade. Se esforça um pouco mais que Deus vai mudar a sua identidade. Qual é o estigma que você entrou aqui? O mentiroso? O adúltero? O traidor? O que não tem jeito? O que não tem futuro? O que não vai prestar? Qual a sua identidade que você entrou aqui? Coloca assim as suas mãos assim, em nome de Jesus. No poder e na autoridade do nome de Jesus. Aquele que crê, aquele que lutar o suficiente com Jesus a partir de agora, terá sua identidade transformada em Cristo Jesus. Receba nas suas mãos um novo tempo, uma nova maneira de pensar, uma nova estação na sua vida. Seja quebrado e rompido todo estigma, todo rótulo que o mundo colocou sobre você. Receba uma nova estação, um novo tempo, um novo nome do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jacó deixa de ser o enganador para ser aquele que luta com Deus. Mas perceba o seguinte, ele sai mancando na
coxa. Sim ou não? Meu amado, Deus vai te usar. Quem crê? Quem crê de verdade grita bem alto. Eu? Eita, glória a Deus. Mas antes de Deus te usar, Ele primeiro vai te quebrantar. Talvez a dor vai vir. A pancada na coxa vem. Agora repete comigo. Todo bom crente aprende a caxingar, mas não deixa de andar. Talvez tenham homens e mulheres aqui que estão caxingando emocionalmente. Feridas profundas na alma. Jacó não deixou mais de caxingar. Existem acontecimentos na sua vida, na minha vida, que marcam por toda a vida. E a gente se pergunta, Deus, o diabo, aquele cão, trouxe aquilo para a minha vida. E às vezes é Deus tocando, porque primeiro, antes dele usar, ele quebranta. Meu amado, você pode estar caxingando, a ansiedade pode não ir embora. A depressão, a ferida causada, a decepção na sua vida, talvez nunca vai sarar. Talvez, o Wayne pregou sobre isso aqui, talvez seja um golpe, um toque na sua coxa. Assim como Paulo tinha um espinho na carne e nunca recebeu alívio para aquilo, foi a coxa dele tocada também. Talvez você tenha a sua, só que toque na coxa, repete comigo, toque na coxa, não pode nos paralisar, amém? Você vai andar caxingando, mas vai andar em nome de Jesus. Todo crente, todo profeta do Senhor, meu amado, caxinga. Todo profeta do Senhor, se tiver a vida redondinha demais, se prepare que vem pancada de Deus. E você vai andar caxingando, só não deixa de andar. Continua a sua jornada. O texto continua e Jacó encontra seu irmão e dá tudo certo. O irmão perdoa ele. Não para, em nome de Jesus, nesse embate. Pastor, mas está doendo. Pastor, é meu coração, é minha mente. Pastor, eu confiei. Pastor, isso, aquilo. Pastor... Só não para de caminhar. Se Deus te tocou, Ele queria quebrar alguma área da sua vida. Ele queria te colocar num local devido para que Ele pudesse te usar. Existem áreas da nossa vida que só são trabalhadas quando vem o toque do Senhor, quando vem o golpe do Senhor na nossa vida. Mas sabe qual é a diferença de Jacó? Sim ou não? O que é que o texto diz? Jesus queria e pediu para parar a briga, ou não? Onde é que está? Estou tentando achar aqui. Diz no verso 26, então o homem disse, deixe-me ir, pois já o dia desponta. Ou seja, show. Obrigado pelo aviso. Para encerrar a pregação, vocês são bem rapidinho, né? O texto diz assim, ó, vamos comigo, para dar tempo. Deixe-me ir, pois o dia já... 26. Vai ser culpa do Diarneto se não der tempo. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já... Depois de, certamente, foi Jesus direto na cara, derrubando, voadora, rasteira. A poeira era só o próprio Jacó no chão, não tenho dúvida disso. Só que chegou um momento que Jesus, tá bom, vou seguir aqui, já está de manhã, foi boa aqui à noite, me diverti um pouco. E aí Jacó diz, não, agora não. Jesus olhava para ele, depois da última rasteira, depois do último soco, meu amado, isso aqui é ilustração minha, certo? Não tem Bíblia, nada, estou imaginando aqui como é que foi o negócio, nem sei se foi assim. Depois que derrubou Jesus, tinha certeza, agora pronto, já deu golpe nesse cara, agora eu vou voltar para o meu pai, vou continuar a usufruir minha vida na eternidade. De repente ele vê um homem lá, no chão. Sabe quando o juiz abre a contagem, o cara está droga no chão, mas o cara vai se estabilizando, vai se limpando, porque tinha poeira. Mas não era só isso, você pode ficar de pé, devagarzinho. Vamos fingindo aqui que foi você que apanhou de Jesus agora, fica de pé, sem muita empolgação, certo? Ó, fica comigo, ó, não conversa, ó. Jesus acabou de bater, certo? Deu o golpe final. E pela quinta, sexta vez, Jesus olha, vamos lá, se abaixa comigo como se fosse Jacó. Fica de cócora. Se ainda tiver joelho por aí. Vamos, ó, não dispersa, ó. Fica comigo aqui, ó. Apanhou, tá no chão. Jesus já virou as costas, já ia partir.
Mas de repente faz assim comigo, ó. Faz assim comigo, ó. Está limpando os pós, tirando a poeira. E Jesus não percebe só um movimento, uma zoada de poeira bater, não. Jesus começa a escutar uma canção. Quem mata comigo, qual é a canção que Jacó continua a cantar? Peia após peia. Vamos? Vamos? Vamos, igreja! Vamos! Eu quero Deus! Me abençoa, Deus! Me abençoa, Deus! Me abençoa, Deus! Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode me queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu
Você pode dar sua mão à pessoa que está do seu lado, em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos dar graças a Deus aqui por esse dia inteiro. Meu amado, esforço, diligência, insistência, ousadia, continua firme em nome de Jesus. Talvez Deus está te provando. Continua nessa peleja em nome de Jesus. Você vai caxingar, mas não para, amém? Você vai caxingar, mas não para, em nome de Jesus. Talvez Deus não tire a doença, talvez não tire a limitação, não tire a sua dor, mas você vai prevalecer continuamente em nome de Jesus. Não para, não para, continua a caminhar. É apenas Jesus provando, é apenas Jesus vendo a sua vontade, sua intensidade. Ele está trabalhando teu caráter. Eu vejo uma geração de homens e mulheres sendo trabalhados aqui na igreja. Se prepare, se você é profeta do Senhor, se tem um chamado de Deus para a sua vida, Deus primeiro Ele vai derrubar. Deus primeiro vai colocar no pó, para que depois seu coração esteja firmado nele, somente nele, e as coisas aconteçam em nome de Jesus. Fica firme, receba do Senhor, que hoje seja um divisor de águas na vida de muitos aqui, que recebam uma nova identidade. Israel, aqueles que lutam com Deus, que não desistem, que vão insistir, em nome de Jesus. Pai, que esses homens, que essas mulheres aqui, meu Deus, os guerreiros que vieram e que entregaram o seu limite, muitos aqui horas, outros às 24 horas, mas cada um na sua condição, na sua realidade veio, meu Deus, para lutar contra a sua carne, para lutar, meu Pai, contra o seu eu, contra o conforto da sua casa. Que todos que estão aqui com o coração, meu Deus, rendido, meu Pai, ao Senhor, sejam transformados por Ti a partir de hoje, em nome de Jesus. Meu Deus, que não seja mais uma geração de frouxos, meu Pai, que reclamam e que param por conta da dor que veio do céu, meu Pai. Ao contrário, que eles continuem a caminhar entendendo que o Senhor é bom. O Senhor é bom, Pai. Tudo que acontece é bondade do Senhor na nossa vida. É Deus tratando, é Deus mudando, é Deus tirando o coração errado, é Deus tirando a expectativa errada, é Deus tirando o antigo nome, o que enganava, o que usurpava, agora não vai ser mais na nossa força, é no poder de Deus atuando em nós. Encontra aqui corações de homens valentes, mulheres valentes que vão persistir, Pai, que não parem mais para reclamar da sua dor, mas que caxinguem, meu Pai, mas continuem andando, seguindo a vida, dando graças ao Senhor pela limitação que veio. Que ninguém pare, que todos persistam no Senhor, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus, por esse tempo. Muito obrigado, Deus, porque eu vi as Tuas costas, Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor encheu esse lugar já de reclamar e que continue a avançar. Talvez não no mesmo ritmo. Vai puxar de uma perna. Vai ser um pouco mais dificultoso. Mas nada pode parar a igreja do Senhor. Nada pode parar os escolhidos do Senhor, meu Pai. Que eles continuem caminhando firmes na palavra liberada do céu para a nossa vida hoje aqui, Pai. Que essas últimas 24 horas aqui foi um treinamento. Foi apanharmos. Foi negar o eu, negar a carne, negar a vontade, o sono, a comida, meu Pai. Para que a gente seja transformado o nosso caráter. Transforma-nos da maneira que o Senhor quiser. Para nos levar onde nunca sonhamos. Para sermos instrumentos do Senhor nessa geração. Eis aqui, meu Pai, a Tua igreja reunida. Essa chama nunca apague. Seja nós aqui nesse ajuntamento de pessoas, amamos viver aqui perto, meu Deus, uns dos outros. Mantém todos aqui firmes na Tua palavra. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Glória ao Rei. Glória ao Rei. Ao Rei dos Reis. Ao Senhor dos Senhores. Toda honra, glória, poder, majestade e domínio ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tem uma imagem aqui que eu quero compartilhar com vocês. Diz. Antes de você sair, só para você estar por dentro. Porque é o nosso próximo evento aqui da igreja, nesse nível aqui.
Tá fácil aí? Aí. É o quê? Congresso de Louvor. 27, 28 e 29. Aí eu vou pregar também. Nem fecharam o meu cachê ainda. Amém. Igreja, esteja em oração. Em nome de Jesus. Final do mês agora. Dá um tapa assim na cara dela. Faz como Jesus. Diz, desperta, homem. Fica firme, homem. Não desiste. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.